sou o engenheiro agrônomo Silvio Henrique Bidel Dornelles, eu sou professor e pesquisador de herbologia na Universidade Federal de Santa Maria. A mato-competição na cultura do arroz é uma mato-competição que desde o início do desenvolvimento da cultura há uma interferência bastante forte e há uma perda de produtividade muito acentuada à medida em que o arroz não pode sofrer competição inicial com as plantas daninhas, especialmente as monocotiledôneas, ciperáceas e gramíneas. Até os 25 dias de desenvolvimento inicial após a emergência do arroz, ele está estabelecendo seus componentes de rendimento, especialmente o número de perfilhos viáveis. E as plantas daninhas elas interferem muito nesse sentido, em reduzir bastante o perfilhamento da cultura, em função de que elas são muito ávidas por nitrogênio, por fósforo, então elas retiram a possibilidade do melhor aproveitamento desses nutrientes pela cultura do arroz. Então, durante todo o ciclo da cultura do arroz, a interferência por competição das plantas daninhas é bastante danosa. E há plantas daninhas que são de germinação mais tardia, e elas aparecem na cultura do arroz, no cultivo de arroz mais tardiamente. Principalmente plantas daninhas perenes, como o capim do banhado, do gênero Panicum, o capim barbicha de alemão, do gênero Eragrostis. E essas plantas, então, elas acabam causando um problema bastante importante, que é a dificuldade de colheita, porque no momento da colheita elas ainda estarão verdes e vegetando dentro dos cultivos de arroz. Então elas precisam ser controladas muito precocemente para que no final do ciclo o arroz não tenha interferência com essas plantas daninhas. O Strike é um herbicida bastante importante dentro do sistema de manejo, um novo herbicida que vem se constituir numa ferramenta de combate às gramíneas dentro dos cultivos de arroz, especialmente as competidoras mais importantes, capim-arroz, capim pé de galinha, milhã, papuã, que são plantas que têm um impacto bastante importante no desenvolvimento inicial da cultura do arroz. E o Strike ele é um herbicida muito eficiente no controle dessas plantas daninhas. Então, uma ferramenta que vem exatamente ajudar os produtores de arroz a combater essas gramíneas, que grande parte delas com resistência aos herbicidas inibidores de ALS, que são os herbicidas mais utilizados no combate dessas plantas. O grande diferencial do Strike, primeiro, é um ingrediente ativo novo para o mercado de arroz brasileiro. O herbicida Strike é um herbicida mais concentrado, então tem maior concentração do ingrediente ativo. Então se utiliza uma dosagem menor desse herbicida por hectare que outros herbicidas que nós comumente utilizamos. Isso é muito importante do ponto de vista operacional dentro do cultivo de arroz. Além disso, ele é muito eficiente no controle de algumas gramíneas que os outros herbicidas acabam não conseguindo controlar, como por exemplo gramíneas do gênero Digitaria. O Strike vem então somar-se nesse esforço de controle e agrega muito ao sistema de produção de arroz, exatamente por ser uma tecnologia que vai permitir um controle de um amplo espectro de gramíneas que hoje nós temos dificuldade de controlar. Então o Strike vem a ser uma ferramenta importante para o manejo dessas plantas dentro do cultivo de arroz no Brasil.